bem-vindo a um Café com Maná. Espero que você tenha um belo proveito hoje. Estaremos abordando um assunto interessantíssimo que é sobre as festas judaicas. Desde o tempo de Moisés, lá no livro de Levítico, capítulo 23, foram estabelecidas 7 festas judaicas que deveriam ser celebradas constantemente pelos judeus. E é impressionante como essas festas têm relação com os atos fundamentais de Jesus na restauração de todas as coisas, na redenção da humanidade, inclusive na restauração da igreja e da nação de Israel. Mas eu queria então começar falando sobre essa primeira festa, que é a festa da Páscoa, está lá em Levítico, capítulo 23, nos versos 4 e 5. É uma festa estabelecida, para o 14º dia do mês 1, o primeiro mês do calendário judeu. Esta festa celebra exatamente a saída do povo do Egito. Ela fala do sacrifício que foi feito de um animal cujo sangue foi derramado nas ombreiras das portas. Então, quando o povo ainda estava escravo no Egito, eles tiveram esse sacrifício. O anjo devorador, ou anjo da morte, passou e ele matou todos os primogênitos, exceto aqueles onde ele encontrou nas ombreiras das portas, das janelas, o sangue desse cordeiro que foi sacrificado. Quando a gente vê no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, está escrito assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então aquele cordeiro lá de Levítico, lá do tempo de Moisés no Egito, ainda tirando o povo da escravidão do Egito, houve essa palavra que na realidade se tornou uma figura, uma sombra de uma realidade posterior, que seria a vinda de Jesus e o seu sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Então o sacrifício pascal, ele anunciava a morte de Jesus. Curiosamente, quando Jesus veio, ele morreu exatamente no dia da festa da Páscoa. Na celebração em Israel, no dia 14 do mês 1 daquele ano, Jesus foi morto, foi crucificado, e depois, mais tarde, ressuscitou. Então veja o impressionante respeito de Jesus em relação à palavra de Deus e ao cumprimento de tudo que estava escrito. Ele morreu exatamente no dia da Páscoa, o dia que o cordeiro tinha que ser imolado, como sacrifício pelo povo. A festa que vem imediatamente depois é a festa dos pães ázimos. Essa festa está citada em Levítico 23, a partir do verso 6, e ela fala em que no 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Então, exatamente no dia seguinte ao da celebração da Páscoa, inicia-se a festa do fermento, dos pães sem fermento, que foi celebrada ali após a morte de Jesus. Essa festa ela dura 7 dias, que representa uma vida. O fermento tem uma ligação enorme com o pecado em toda a palavra de Deus, no Antigo e Novo Testamento. Então ela celebra uma vida sem pecado após o sacrifício do Cordeiro. O interessante, da gente ver nesse texto essa ligação com o Novo Testamento é que em 1 Coríntios 5, a partir do verso 7, no versículo que a gente acabou de ler, fala assim: livrem-se do velho fermento para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E seguindo no verso 8, por isso celebremos a festa, está falando aqui da festa dos pães sem fermento, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Falando novamente de Cristo, o Cordeiro Pascal, e que após Cristo a gente entra nesta vida sem pecado, uma vida de purificação, uma vida limpa, uma vida que a gente busca a santidade. A festa logo após essa é chamada de festa das primícias.
ela é celebrada, o texto aqui, ele fala, Levítico 23, versos 9 e 10, ele diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. Então olha que coisa interessante. Neste ano, no calendário judaico, a festa da Páscoa caiu exatamente numa sexta-feira do calendário judeu. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Então ele morreu na sexta, você tem sexta, sábado, domingo. No domingo, após a Páscoa, Jesus ressuscita. E essa festa das primícias era uma festa sem uma data exata. Ela só tem que se seguir a festa dos pães sem fermento, né, e a Páscoa, mas ela deve cair num domingo. Tem que ser o primeiro dia depois do sábado, que é o domingo, no calendário, nosso calendário judeu também. Exatamente neste ano, ela cai, o domingo vem se tornar o terceiro dia após a Páscoa. É uma coincidência de Deus, né? Na nossa vida nós sempre passamos por coincidências divinas, né? Coisa que Deus move e acontece exatamente desta forma. Então, neste ano da morte de Jesus, o sacrifício dele, a festa das primícias, foi exatamente num domingo, 3 dias depois da Páscoa, 3 dias após a crucificação de Jesus, que ressuscitou o terceiro dia. Veja, qual o significado dessa festa para nós hoje? Jesus é o primeiro feixe, né? Ele é o grão de trigo que tinha que morrer e ir para debaixo da terra para poder produzir fruto. E o primeiro a ressuscitar, é o primeiro que ressurge dentre os mortos com um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo inabalável, um corpo glorioso, é o Senhor Jesus. E ele ressuscita ao terceiro dia, exatamente simbolizando a festa das primícias, que é o primeiro grão de feixe de trigo que é tirado da terra. Jesus é a nossa primícia, né? Isso também está lá em 1 Coríntios 15, no verso 20, quando diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Então é um cumprimento de uma profecia, uma palavra de Deus, né? Cada festa tem uma relação tremenda com o cumprimento das promessas de Deus. E a quarta festa que nós vamos falar hoje é a festa de Pentecostes. Essa festa era celebrada, seguindo Levítico 23, do versos 15 ao 17, ela deveria ser celebrada 7 semanas após as primícias, ou seja, 7 semanas após esse domingo. No dia seguinte, às 7 semanas, ela seria celebrada. Então, por isso que é Pentecostes, que é 50 dias após. 7 vezes 7, 49, mais 50 dias após a festa das primícias. Essa festa, ela representa uma oferta da colheita. Quando você começa a fazer a colheita, né, você faz essa oferta ao Senhor. E quando Jesus, antes de subir ao Pai, ele fala aos discípulos: esperem até que do alto sejais revestidos de poder, né? Falando do batismo do Espírito Santo e falando na realidade do nascimento da igreja, porque a igreja nasce com a conversão, com o novo nascimento de todos os discípulos. Eles vão às ruas cheios do Espírito Santo, pregam o Evangelho e uma multidão se converte, né? Tiveram naqueles primeiros dias uma multidão de 5.000 pessoas, outras de 3.000 pessoas convertidos. É o nascimento da igreja, é o início da grande colheita, a colheita do trigo. Nós somos o trigo que somos salvos, nos convertemos ao Senhor, recebemos Jesus e essa colheita acontece. Que coisa impressionante como é que Jesus respeitou, né, a palavra de Deus, essas festas, no cumprimento exato da profecia. Morre na Páscoa, ressuscita nas primícias, ele derrama o Espírito Santo sobre toda a igreja, inaugurando a igreja no dia de Pentecostes, o dia da festa da colheita, o dia do início da grande colheita do trigo, que somos nós, é a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. A palavra de Deus é fiel,
tudo aquilo que ele escreveu se cumpre, tudo que ele escreveu se cumprirá, todas as promessas de Deus que estão na sua palavra para a sua vida, elas se cumprirão, nada impedirá, o Senhor é contigo, tenha um grande dia abençoado no Senhor. Fé com Maná está sendo bom para você? Dê um like aqui, se inscreva no canal YouTube Igreja Nova Vida de Alphaville, venha curtir a nossa página no Facebook e, por último, finalmente, venha congregar conosco aos domingos, às 18 horas, venha nos visitar aqui em Alphaville, Avenida Ômega 522, nós vamos te receber muito bem, vai ser uma bênção para você.